Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda do Senhor. Deus se revela na frágil criança nascida em Belém, com os magos guiados pela estrela. Caminhemos ao encontro do Senhor da humanidade. A Páscoa de Cristo se manifesta como luz na vida de homens e mulheres que se abrem à revelação do Filho de Deus e se põem em busca da unidade, justiça e paz. Entremos em comunhão com o 13º intelectual da CNBS, que se iniciará na próxima terça-feira. Vamos receber os nossos celebrantes e os ministros com o canto de entrada. A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz, os anjos cantaram glória quando nasceu Jesus. Eu quero ver tua estrela no céu, iluminando o caminho do bem. Eu quero ver todo o povo sorrindo e juntos seguindo a lição de Belém. A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz, os anjos cantaram glória quando nasceu Jesus. A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz, os anjos cantaram glória quando nasceu Jesus. Boa noite a todos. Vamos acolher uma salva de palmas, de boas-vindas. E um feliz ano novo. Bem-vindos para casa. Bem-vindos a vocês que se sentiu chamado pelo Senhor para que juntos possamos contemplar Deus, menino, que se manifesta hoje publicamente ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eis que veio o Senhor dos Senhores, suas mãos, o poder e a realeza contêm. Reconheçamos os nossos pecados para que sejamos merecedores deste poder e da sua realeza. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Tem piedade, ó meu Deus, tem piedade, pois pecamos contra vós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Vinde, cristãos de porfia, cantai um hino de louvor, hino de paz e de harmonia, que os anjos cantam ao Senhor.
conduzindo as nações, guiando-as para a estrela. Concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Levantemos os olhos da fé para o anúncio da glória do Senhor, luz que ilumina e reúne toda a humanidade. E ponhamos-nos a caminho do recém-nascido nosso Salvador. Ouçamos a primeira leitura, que vai ser do livro do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham na tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Alemá e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. As nações da terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações da terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações da terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar em mar estenderá o seu domínio, e desce o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, oferecer-lhes seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará os indigentes que suplicam, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.
Se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pelas minhas mãos e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou nervoso, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes, ouvindo essa notícia, chamou em segredo os reis magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, os reis magos partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os reis magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, lá no presépio, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra.
avisados em sonhos reis magos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar para ouvir a mensagem do nosso Pai. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Vamos lá, todos juntos. As nações de toda a terra adoraram ao Senhor. As nações de toda a terra adoraram ao Senhor. Quem são estas nações de toda a terra, meu irmão, minha irmã, caro Padre Carlos? As nações de toda a terra somos todos nós, vindos de vários lugares do mundo, falando várias línguas, vivendo e sendo de várias temperaturas, vários comportamentos, várias atitudes, mas as diferenças em Cristo Jesus, que acaba de ser manifestado ao público, ao mundo inteiro, deixam de ser barreiras que desunem, que separam as pessoas e passam a ser riquezas, porque todas elas encontram em Jesus Cristo o Salvador da humanidade. Ao celebrarmos o domingo da Epifania, nós estamos a celebrar a manifestação do Deus menino na humildade, na simplicidade da sua pessoa. Deus tão grande, dono de tudo quanto existe, Criador do céu e da terra, dos homens e de todos os seres que se movem tanto pelos ares quanto pelas águas, assim como em todos os planetas e globos. Hoje ele se manifesta na humildade, um bebezinho. E todos os homens, todas as mulheres o reconhecem através de uma estrela que guia esses três reis magos. Hoje também é conhecido o dia, o domingo dos reis. Os três reis magos que, guiados pela estrela, cuja réplica nós contemplamos aqui no nosso presépio, lá em cima, e as réplicas dos homens que nós vemos em direção ao presépio, trazem para nós, descrevem para nós tudo o que a Sagrada Escritura, na pessoa de Mateus, acaba de narrar nesse texto. Os três homens vindos do Oriente vão até Jerusalém na qualidade de reis. Eles, sendo reis, não poderiam bater a porta de um guarda-costa, de uma pessoa qualquer. Sendo reis, eles vão bater a porta de um rei como eles. E querem que, a partir do rei como eles, obtenham informações exatas sobre quem é este menino e onde o encontrar, como o encontrar para o adorar. Infelizmente, enquanto os três reis magos, eles anseiam a realeza divina, para diante dela dobrarem os seus joelhos, adorarem o Deus que se faz presente para operar a história da salvação, a realeza terrena, a realeza do mundo, o poderio deste mundo, procura eliminar, procura informações precisas para depois cometer o pior crime do mundo, que é o assassinato das crianças inocentes, cuja festa nós celebramos no dia 28 de dezembro, a festa dos santos inocentes. Herodes, depois que foi interpelado pelos reis magos, onde acaba de nascer o menino, o rei dos judeus, Herodes faz como que alguém que quer de fato adorar esse Jesus, o rei dos judeus, mas é um fazer de conta. Ele temia perder o seu poder, temia
perder as suas regalias, temia perder o posto que ele ocupava aqui nesta terra. E então procura secretamente os escribas, os sacerdotes, conversa com eles e procura informações exatas. E depois vai até aos Reis Magos, como se nada tivesse acontecido e como se não houvesse alguma revolta dentro dele, pede que eles vão e se informem, depois retornem para informá-lo, a fim de que pudesse também, por sua vez, hipocritamente, ir adorá-lo. Mas os Reis Magos, depois de terem perdido a estrela, ficam felizes porque a luz reaparece. A estrela luminosa reaparece e eles vão até a Belém. Chegados a Belém, encontram o menino e sua mãe deitados na manjedoura. Eles, dobrando os seus joelhos, adoram o menino e, abrindo os seus cofres, oferecem incenso, ouro e mirra. 3 produtos que resumem o sacerdócio de Jesus Cristo, o ministério de Jesus. Jesus, enquanto Deus, se lhe oferece mirra, incenso, ele é dito. Incenso, aquele pó, aquele produto consagrado para incensar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Eis a razão do porquê um dos reis pegou o incenso e o entregou, o ofereceu a Deus. Tu és o meu rei, o meu Senhor e o meu Deus. Diante de ti eu dobro os meus joelhos. Pergunto a você, minha irmã, meu irmão, que tipo de incenso você tem oferecido e a quem o tem oferecido? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Que oferta você tem dado a Deus em troca da sua divindade e da sua própria salvação? Nós precisamos entender que a Deus nós devemos dar, como aquele rei ofereceu incenso, assim também não adorarás outro Deus além de mim. Disse Jesus quando foi tentado: só ao Senhor adorarás, prestarás culto. Escuta, Israel, dirá o Deuteronômio: o Senhor é teu Deus, só a Ele adorarás. Se ainda não adoras o verdadeiro Deus, aprenda com esse rei a oferecer a Deus um incenso, porque Ele é o seu Deus. O terceiro, o segundo rei oferece mirra. Mirra é um produto que se oferece a um mortal. A Jesus, enquanto homem, ele se fez um igual a nós. Ele sentiu fome, ele passou necessidades, ele teve dificuldades, ele teve problemas, ele foi rejeitado, ele foi chicoteado, ele foi caluniado, ele foi expulso, foi escorraçado do templo várias vezes foi como que lançado de precipício abaixo, e ele passando pelo meio das pessoas que viram o seu caminho. Jesus, enquanto homem, ele é mortal, e por ser mortal, morreu na cruz para nos poder salvar. E então aquele rei reconhece em Jesus o verdadeiro homem, como definiu um dos conceitos da Santa Mãe Igreja. O conceito de Calcedônia definiu que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Então, como homem, aquele rei mago oferece mirra, mortal, mas a morte não é o fim. Jesus Cristo morreu na cruz, mas a crucificação não é o fim é a ressurreição. Mas era necessário que ele, como veremos no próximo domingo, cumprisse a lei e os profetas. Foi até ao Batista para ser batizado. Deixe que primeiro se cumpra. Deixe que a lei chegue à sua plenitude. É necessário que eu seja batizado. E então, naquele homem, naquele rei, nós reconheçamos a grandeza da humanidade de Jesus Cristo para conosco. Jesus Cristo é o nosso irmão, solidário conosco
em todas as situações da nossa vida. Assim como nós haveremos de morrer um dia, vejamos em Jesus o mortal, mas que a morte dele não é o fim é a ressurreição. Nós haveremos de morrer, sim, mas haveremos de ressuscitar também, porque Jesus Cristo, verdadeiramente homem, ele morreu, e verdadeiramente Deus, ele ressuscitou. Jesus Cristo como profeta, nessa vida, vejamos também, Jesus Cristo é o homem que supera toda a lei e todos os profetas. Entre os homens nascidos de uma mulher, não apareceu nenhum maior do que João Batista. Mas esse João Batista veio para preparar o caminho daquele que viria muito mais tarde. Eu batizo-vos com água, mas está entre nós alguém que é maior do que eu. Esse é que batiza no Espírito Santo. Jesus é o verdadeiro profeta que supera Jonas. Dentre os filhos não existe nenhum profeta maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está a lei, aqui está o resumo de todos os profetas. Jesus Cristo recebe ouro, porque Ele é Rei. Jesus Cristo é Rei do universo. A gente sempre canta: Rei do Reis, reina sobre nós. Se Jesus reinar sobre nós, não seremos nós a vivermos, mas será Cristo a viver em nós. E então, o terceiro rei, Mago, vai até Jesus e lhe oferece o ouro, para que Jesus seja o rei da sua casa, do seu reinado, da sua realeza. Você, quando oferece o ouro a Jesus, quando você oferece o que de precioso você tem na sua casa, no seu coração e na sua consciência, você está dando aso a que Jesus Cristo reine no seu coração, reine na sua casa, reine na sua família. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, com que amor é que Jesus Cristo, Deus nos amou e nos chamamos e de facto sermos filhos dele. Diz São João: se ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser, porque não o tem. Se o mundo não acreditou nele, é porque não o conheceu, mas nós o conhecemos. E hoje, o pedacinho que nós acabamos de ler, tirado da carta aos Efésios, Paulo simplesmente diz: esse mistério de Deus, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelá-lo a nós. Esse mistério, Deus acaba de revelá-lo a você. Muitos dos seus irmãos e irmãs, se calhar, gostariam de estar aqui, esta hora, mas não estão aqui. Você está aqui. Então você deve louvar a Deus e agradecê-lo pelo presente que Deus está lhe concedendo no dia de hoje e nesta noite. É necessário que vocês mudem. Que você, como disse, sugeriu o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1 adiante, você levante a cabeça, abra o seu coração, porque de fato Jesus Cristo se revelou aos homens. Jesus Cristo é adorado hoje. Que você seja um desses homens e mulheres que, dobrando os seus joelhos, adoram o Deus menino. Que você seja um dessa geração que adora o Deus de Jacó, como nos diria um outro salmo. Este simplesmente nos diz: todas as nações de toda a terra hão de adorar o Senhor. Que você não fique fora, meu irmão, minha irmã, mas que você o adore em espírito e em verdade. Não dê reservas, não esconda nada. Jesus quer você íntegro, alma e corpo. Lembremos-nos daquilo que o Deuteronômio diz: amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todas as energias. Amar o Senhor com toda a consciência, amar o Senhor com todo o seu coração. É o requisito que Jesus Cristo exige de cada um de nós, e é esse requisito que fará com que nós nos unamos e façamos parte dessa geração que adora o Espírito, que adora o Senhor em espírito e em verdade, embora na humanidade, na simplicidade e na humildade desse Deus divino em Belém da Judeia. Vamos então continuar
a nossa celebração, minhas irmãs e meus irmãos, esperando, pois, que a manifestação de Jesus Cristo seja a nossa glorificação. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, pareceu-se com Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde é julgar a vida dos mortos. Creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança nos dirijamos ao nosso Salvador, adoramos pelos magos e por todos os que têm a fé, dizendo: Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei das nações, aumentai em nós o espírito de adoração e de serviço vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei da glória, dai à humanidade a plenitude da paz e da graça vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei da eternidade, enviai sobre nós vosso espírito de concórdia e unidade vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei da justiça, amparai os pobres e as vítimas das injustiças e das intempéries vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei da misericórdia, fazei-nos experimentar na terra as alegrias do céu vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Rei da unidade, fazei prosperar em bons frutos o 13º intereclesial das séries vos pedimos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Por todas as pessoas que trabalham para o bem da nossa comunidade, por todas as famílias doentes, famílias carentes, os nossos parentes e amigos, pelo Ministério do Padre Carlos, rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, todos os povos. Pela criança que será batizada amanhã, para que inserida na comunidade, a exemplo de cada um de nós, cresça em estatura e em graça, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Senhor Jesus, acolhei as preces que vos dirigimos e fazei que, iluminados pela vossa luz, percorramos os caminhos da verdade, da paz e da justiça. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também.
Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa Igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão, nos dons que o simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Revelaste-nos hoje no mistério do vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna da sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra por causa da vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem pelo Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, você é santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade do Santo Padre e Papa Francisco, como nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, Maria Petronila e Salvador Stanislao da Silva, todos os filhos e filhas falecidos, José Severino Figueiredo, Inês da Rosa Figueiredo e filhos falecidos, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo, participem também igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram, acolhei junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com Nossa Senhora,
com os santos apóstolos, nosso padroeiro São Brás e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O Senhor convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E eis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, Que estai no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Em poder a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixem-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudemos-nos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. eis Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeira comida que nos prepara em direção ao reino dos céus. Tira o pecado do mundo. Felizes somos todos nós, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz celeste, para que possamos escolher com fé e viver com amor o mistério de que nos destes participar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo continuação de festas felizes. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.